amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre reparo de placas eletrônicas, pessoal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre como testar o módulo IPM, muito utilizado nas placas inverters. Então, quero trocar uma ideia com vocês sobre as formas de testar esse componente para verificar se ele está funcionando ou se não está funcionando. Então, vamos lá para a minha bancada para a gente não perder mais tempo. Então vamos lá, pessoal. Se você ainda não conhece o módulo IPM, ele é um componente semelhante a esse daqui, que está na minha mão, e muito utilizado em equipamentos que trabalham com a tecnologia inverter. Então, por exemplo, ar-condicionado inverter, outras placas eletrônicas com tecnologia inverter, como por exemplo, máquinas de costuras, centrífugas hospitalares, também trabalham com esse equipamento. Então, ele basicamente é um módulo onde internamente ele trabalha com MOSFETs ou IGBTs para fazer a inversão de corrente contínua para corrente alternada, tá? Então, ele recebe o chaveamento vindo da placa de controle para fazer essa conversão e transformar novamente DC para AC, certo? Então, basicamente, o primeiro passo que vocês precisam executar para entender sobre esse componente e conseguir fazer a medição dele é pesquisar o datasheet. Para pesquisar o datasheet, vocês precisam identificar o código, pesquisar o datasheet dentro do Google. Não vou me aprofundar aqui nessa aula sobre pesquisa de datasheet, porque a gente já deu uma aula aqui no nosso canal sobre como pesquisar e aprender sobre os componentes eletrônicos, da qual eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, se você tem dificuldade sobre isso, você pode acessar essa aula que vai ter um material completo para você lá. Então, feito isso, a gente pesquisou o datasheet do componente, a gente vai extrair as informações do datasheet. E a primeira informação que a gente precisa extrair desse datasheet é entender quais são os pontos de medição que a gente precisa realizar aqui nesse componente. E para identificar os pontos de medição, a gente precisa seguir aquele passo a passo básico que eu sempre falo aqui no nosso canal. A gente precisa entender o funcionamento do componente, a aplicação e como testar. Então, para esse componente aqui, o funcionamento básico dele é converter corrente contínua para corrente alternada. Então, aqui nos pinos de saída, né, que é o pino P, U e V, ou seria UVW, na verdade, esse P aqui não, é U, V e W, né? O P aqui é onde a gente recebe a alimentação positiva, não é necessariamente os pinos de saída. Então, nesses três primeiros pinos aqui, né, que seria UVW, a gente vai ter a saída para o motor para a gente fazer a medição. E esses outros três pinos aqui são pinos de verificação de nível de tensão. Como que eu sei disso? Porque também o datasheet me trouxe essa informação aqui nessa segunda folha, tá? Então, talvez vocês não estejam conseguindo ver muito bem, porém, se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês podem pesquisar o modelo desse componente aqui, que é o IGCM10F60GA. Vocês vão encontrar esse datasheet aqui. Para ajudar vocês, eu vou dar um zoom rápido aqui, só para facilitar a visualização, para que vocês consigam ver melhor. Então, ó, aqui nesse P é onde a gente tem a alimentação positiva, o VW é onde vai conectado no motor, os três pinos inferiores aqui, né, NU, NV e NW, são pinos de sinal para fazer a verificação do nível de tensão que está tendo aqui nessas fases. Então vejam que eles vêm aqui, ó, está conectado aqui, eles vêm para cá e joga para a fase corrente da fase 1, sensor da corrente da fase 1, sensor da corrente da fase 2 e assim por diante, para fazer essa verificação aqui. Então, o que nós podemos medir aqui nesse componente, pessoal? Primeiro passo, pesquisar o datasheet. Segundo passo, identificar os pontos de medição. O terceiro passo é fazer a medição. Então, na identificação dos pontos de medição, o que nós temos aqui? Para esse componente, onde mais apresenta defeito nele é na parte de potência. E geralmente, quando esse módulo IPM queima, esses diodos de roda livre que estão aqui, ó, esse diodo, esse diodo, esse diodo, esse diodo, esse diodo e esse diodo, eles apresentam defeito. Então, os testes que a gente pode fazer aqui
nesse componente é fazer a verificação do funcionamento desses diodos aqui. Agora, atenção, como que a gente vai fazer a verificação desses diodos? É aí que entra a interpretação. Então veja que, para eu medir esse primeiro diodo, eu preciso pôr a ponta de prova negativa do meu multímetro no terminal P e a ponta de prova positiva no terminal U. Porque daí ó, eu vou medir aqui, vou pegar esse diodo, vou medir aqui e vou pegar esse diodo. Para medir o diodo de baixo, eu vou ter que manter a ponta de prova positiva, negativa no terminal P e a ponta de prova positiva no terminal U, fazendo essa medição aqui desse diodo. Porque veja que o P ele está conectado nesse primeiro IGBT e também nesse segundo e também nesse terceiro. Então, a ponta de prova, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Então, a ponta de prova negativa, ela vai ter que se manter aqui no P e eu vou fazer a medição no U, V e W. Vou medir esse diodo e esse diodo. Então, vamos lá. A gente coloca aqui o nosso componente aqui de lado. Vou dar mais um zoom aqui novamente para a gente fazer esse teste. Então, o P é o segundo terminal, o primeiro terminal é o NC, que é não utilizado, então o segundo terminal é o P. Então eu coloco a minha ponta de prova aqui, coloco na escala de diodo e venho aqui e faço a medição. U, V, W. Então o UVW do meu módulo IPM está ok. UVW, ok. Vamos fazer a medição dos 3 diodos, dos 3 IGBTs que estão aqui embaixo, medindo os diodos de roda livre que estão conectados nesse cara. Como que a gente vai medir esse diodo aqui de roda livre? Primeira coisa, identificar os pontos de medição. Então veja que para eu medir esse componente, ó, veja que o terminal dele aqui está conectado aqui. Ó. Então esse terminal aqui está conectado aqui. Então para eu medir esse diodo, eu preciso colocar a ponta de prova no terminal U e a ponta de prova positiva no terminal U aqui embaixo, no terceiro pino de baixo para cima ou no pino 19, fazendo a contagem geral do nosso componente. Então a gente vai lá novamente e vamos fazer a medição. Ó. Tá aqui, colocar na escala de resistência. Então no terceiro terminal, que é o U, tá aqui, terceiro terminal, e agora no terceiro de baixo para cima, que seria o pino 19. Aqui a gente já verifica que o nosso diodo, né, o nosso IGBT aqui está queimado. Então aqui a gente já identificou um defeito. Para desencargo de consciência a gente testa o restante, mas aqui a gente já teria que fazer a substituição do nosso componente. Então vamos para o próximo. O próximo está aqui conectado no V e o positivo no V aqui embaixo. Então basta a gente movimentar um terminal para baixo para a gente fazer a medição. Então, ó, 0.480 mais um terminal para baixo para a gente medir o próximo. Então, desses diodos aqui, desses IGBTs que a gente fez o teste, somente esse primeiro aqui, ó, que está em curto. E como esse primeiro aqui está em curto, o componente já precisa ser substituído. Então, esse cara aqui é um componente que a gente fez. Era de uma centrífuga, que tem a tecnologia inverter também, mas ele é um componente muito utilizado em placas de ar-condicionado inverter e outros tipos de placas eletrônicas que também operam com tecnologia inverter, inclusive também inversores de frequências daqueles menores de baixa potência, tá? Então, pessoal, o teste que a gente consegue executar aqui basicamente é esse. E o que fica de aprendizado para vocês aqui? Que a informação para aprender sobre como testar os componentes está disponível. Vocês precisam pesquisar o datasheet, entender o componente, conhecer o seu funcionamento, saber a sua aplicação e conseguir interpretar o diagrama para conseguir fazer a medição. É óbvio, nem sempre é fácil. Para quem está começando, quando você pega um diagrama como esse daqui, cheio de simbologias, cheio de componentes, cheio de conexões, parece ser um pouco complexo. Mas aos poucos, conforme vocês vão se habituando com isso daqui, passa a se tornar um pouco mais fácil. E detalhe, pessoal, essa medição que a gente realizou aqui é uma medição semelhante à medição que a gente faz no
MOSFET. E se você também não sabe fazer a medição do MOSFET, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula ensinando vocês a medir esse componente também. E se você quer aprender mais sobre as técnicas que nós utilizamos para fazer as manutenções nas placas eletrônicas, basta clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo e falar com a nossa equipe. Nós vamos trazer aí a melhor solução para que você consiga se desenvolver de uma vez por todas na manutenção de placas eletrônicas. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para sempre ficar por dentro de todas as novidades do nosso conteúdo. Além disso, se você quer receber as notificações de conteúdos novos aqui no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho e também de entrar na nossa comunidade de avisos no WhatsApp. Lá a gente divulga todos os conteúdos que a gente disponibiliza de forma gratuita nas redes. Então, se você quer ficar por dentro, não quer perder nada, basta clicar no link aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para entrar na nossa comunidade de avisos. E se você tem alguma sugestão de conteúdo para o nosso canal que seria interessante dentro da área de eletrônica e reparo de placas, basta deixar aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai pensar com muito carinho e tentar trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!